Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Sim. Se você procurar em Berliner Dom, a principal igreja de Berlim, vai ter imagem, fica logo na entrada, tem o alto relevo. 1521 a 1534 a tradução. Mas aí que tá, isso que o Franklin mencionou, que é um ponto histórico que merece atenção, foi exatamente o papel do Gutenberg, né? Por quê? Agora você vai ver, Vilela, que o seu podcast não é nada. Quem começou o podcast foi o Gutenberg lá atrás. Antes do Naldo? Você tem que conversar Naldo com ele. Bene que começou aí. Então, antes dele Mas o podcast dele era outro papo. O que acontece? O mundo medieval é um mundo onde pouquíssimas pessoas têm acesso à educação. É realmente a nobreza, é o clero. A maior parte da população não tem educação e formação nenhuma. Até porque essa educação ela é em latim. E as pessoas falam outras línguas, então o mundo é diferente. E o acesso a alguma coisa, a um pergaminho de um livro, ele é muito limitado. E era caro. E caro pra caramba. Sim, porque é tudo manuscrito. Quando Gutenberg, né, vai publicar lá em 1454, que aliás é o primeiro livro, aliás é uma emoção muito grande entrar lá em Mainz, no museu, e ver uma réplica do que foi a prensa do Gutenberg, e você pode inclusive fazer uma impressão na hora ao vivo. Por favor, acha a imagem dessa... de Gutenberg. E aí você tem numa sala especial toda fechada a primeira Bíblia. A Bíblia impressa, ainda é a edição latina do Só Gutenberg. tem 10 exemplares dela no mundo. E é uma raridade muito grande. E aí o que acontece? Você tem a mudança do esquema de ter a coisa em pergaminho para os primeiros livros, agora tipograficamente impressos. Isso fez com que os livros baixassem de preço em 70% a 80%. O que acontece? Esse é o... Eles colocaram a imagem aqui? Esse é Berliner Dom. Então aqui embaixo, da entrada, vai ter um dos painéis de bronze que é Lutero e seus amigos traduzindo. Você acha esse painel também e o Gutenberg, o que seria a prensa de Gutenberg. E aí o que acontece? Agora as ideias que vão, né, serem vai circular muito mais facilmente. Por isso que a reforma se espalha, porque era o podcast da época. Era uma forma de... Era o Vilela Gutenberg que estava em ação, né? E aí a coisa entrou lá de tal maneira que essas coisas começaram a ser lidas em toda parte. E qual é a diferença? Agora você pode ler na sua língua. Em vez de, em princípio, creavit Deus terra et celum em latim, né? Anfang schuf Gott die Erde und der Himmel. Só que o negócio era tão doido, voltando àquela ideia do universo cheio da presença divina. Quando o Gutenberg cria a prensa, né? E daí começa a fazer livros, né, de roldão, isso foi um choque para os medievais. Eles não conseguiram entender como uma página pode ser copiada igual várias vezes. Então, por exemplo, o fato de uma página ter um errinho, uma mancha, e aquela mancha ser reproduzida várias vezes, aquilo era coisa do demônio. Então tinham muitos bispos e clérigos que viam com muita desconfiança. Não entenderam direito. Exatamente. Mas isso é fascinante, por exemplo, essa questão do texto agora se tornar popular, porque do outro lado começa a obrigar os reformados a ter que criar escolas entre os luteranos, entre os calvinistas em Genebra, ou Edimburgo, que seja Amsterdã, porque agora o fiel precisa aprender a ler. Porque já que ele tem a ideia, já que se tem a ideia do livre exame, então agora a educação precisa ser popularizada, as pessoas precisam ser educadas para aprender a ler o texto no seu próprio idioma, para ele poder ter acesso ao texto do seu idioma. Isso até tem impacto sobre a mudança da própria arquitetura da igreja. A igreja agora não deve ser mais escurecida,
Ali é ao fundo, né? A prensa, e aqui uma cópia de um manuscrito. O manuscrito, então, fica com esse papel mais fininho, assim, e encadernado. Ele é costurado na forma de um livro. Mas essa foto ainda não é da Bíblia mesmo, que ela está numa sala fechada. Só tem 10 exemplares dessa Bíblia. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem uma fortuna. Muito caro, muito caro. Isso é uma réplica, então. Só que, só retomando um ponto, voltando ao que o Saulo estava falando antes das reformas, então nós temos a reforma de Lutero, que vai abarcar e impactar o mundo germânico. Nós temos a reforma em Zurique e em Genebra, que é uma reforma de outro tipo, e no final, essa reforma chamada reformada vai entrar em colisão, ou vai ter uma caminhada tensa com a reforma dos seguidores de Lutero. Então, essa reforma suíça vai seguir primeiro o Ulrich Zwinglio, depois o João Calvino, e ela vai caminhar para o mundo holandês e depois para o mundo escocês, vai ter uma influência muito grande sobre esses dois países também. Tem a reforma de Henrique VIII, que é um negócio assim, é até difícil de categorizar, porque a crise de Henrique VIII, ele era um fiel católico, ele era chamado de defensor da fé pelo Papa, porque ele chegou a escrever um livro para refutar Lutero, mas ele tem uma crise. Ele é casado com Catarina de Aragão, que era sobrinha do Carlos V, era uma infanta, né, ligada aos reis de Castela na Espanha, e ela não lhe dá um herdeiro homem. Ela tem uma filha, que é Maria. E no mundo inglês isso é uma crise, porque Henrique VIII quer um herdeiro para garantir a sucessão dos Tudor, da casa dos Tudor. Como ela lhe dá uma filha, isso é insuficiente. E ela foi casada com Arthur, que era o irmão dele. Né? Então ele vai usar, junto com alguns clérigos da época, o fato de ela ter sido casada com seu irmão, aqui Lutero. Com a Bíblia eu tenho acesso a toda a realidade diante de mim sobre Deus e a sua revelação. Né? Eu não preciso do mediador. Entendi. Deus me fala diretamente da Sagrada Escritura. Né? É bem legal. Essa estátua, se não me falha a memória, está em Berlim também, uma igreja próxima à igreja, ao Berliner Dom, lá em Berlim. Né? O pessoal às vezes não entende, né? Entra em crise, porque o que acontece, né? O Frank está falando da reforma calvinista na Suíça, que abriu espaço pela primeira vez para você comentar o texto bíblico a partir de um estudo sério. Uhum. Então a reforma ela abre o espaço para o uso adequado da razão, do entendimento. Ela é uma espiritualidade que se distancia desse mundo exageradamente místico, e quando os reformadores falavam sobre a Bíblia, eles tinham que trabalhar exegética e teologicamente dentro do texto. Por isso que isso abre um caminho para a educação, e hoje a gente está dentro de um ambiente onde qualquer pessoa abre a Bíblia para falar qualquer coisa sem saber de nada. Então eles não fazem a diferença entre livre interpretação, quando o cara fala o que dá vontade, e livre exame. O exame é livre, mas você tem que fazer isso direito. Por isso que você vai ter um grande espaço para um crescimento de conhecimento, de educação, de formação nos países, mesmo o catolicismo, que permanece em países de influência protestante, é bem diferente do ambiente onde o catolicismo foi hegemônico e não teve esse caminho de liberdade que o ambiente reformado trouxe. Então a gente tem o Henrique VIII, ele vai ter o apoio de alguns clérigos que eram católicos e depois vão romper junto com ele, né? O Thomas Cranmer, o mais famoso, eles vão criar um argumento para justificar o divórcio dele de Catarina de Aragão. Só que, por causa de pressões políticas, o divórcio não é aceito. Então o que o Henrique VIII faz? Ele vai, junto com esses clérigos, romper com a Igreja de Roma. E um argumento, né, é que a Igreja da Inglaterra é uma igreja tão antiga quanto a Igreja de Roma. Porque lá no século VI, um monge chamado Agostinho, não de Hipona, o famoso, né, mas outro Agostinho, ele é enviado pelo Papa Gregório VI para levar a mensagem cristã para a Inglaterra. Então, o chamado Agostinho de Cantuária, já no século VI, ele chega lá na Inglaterra e lá ele começa um trabalho de evangelização. Então, o argumento é o seguinte: a Igreja da Inglaterra não precisa estar ligada à Igreja de Roma, porque a gente tem uma história quase tão antiga quanto a Igreja Romana. Então há uma ruptura ali. Mas essa ruptura ocorre por questões basicamente políticas e dinásticas, não tanto como
em Wittenberg, lá com Lutero, em Genebra, em Zurique, com Calvino e Zwinglio, por causa de questões de fé. Né? A reforma de Zwinglio começa em paralelo à reforma de Lutero. Zwinglio, diferente de Lutero, a questão é salvação, indulgência. Como é que uma alma atormentada pode ter paz com Deus? Zwinglio é outra questão, ele está lutando com o medo, o anseio da morte por causa de doença, ainda há resquícios ali das pestes que assolaram a Idade Média, e no meio de uma doença, ele começa a ler o Novo Testamento grego lá de Erasmo de Roterdã, e ele vai chegar à fé dessa forma. Né? Então, é uma peregrinação paralela à de Lutero. Mas em ambos os casos, tanto Zwinglio como Lutero, como Calvino, a questão é de fé. Agora a questão da Inglaterra é a questão política, dinástica, e aí rompe-se com Roma e cria-se a igreja anglicana, que é uma igreja curiosa, porque ela, em alguma medida, tem influência ou tem elementos de contato com o calvinismo e com o luteranismo, para usar os termos mais conhecidos, mas, do outro lado, ela vai manter muito dos elementos do catolicismo medieval, né? A estrutura da igreja, o uso de paramentos, a arquitetura interna da própria igreja. Né? E aí chegamos aos grandes amigos do Saião, que são os anabatistas, que também são um outro movimento de reforma. Só que há diferenças. Os três primeiros, né, o anglicano, o luterano e o calvinista, eles entendiam que havia elementos do cristianismo medieval que poderiam ser preservados. Os anabatistas, não. Eles eram quase que revolucionários. Está tudo errado. Total. Tem que resetar tudo. Chutar o balde. Exatamente. Aí há uma diferença. O Saião falou de sola escritura, né? Somente a escritura. Para Lutero, para Calvino, Zwinglio, Thomas Cranmer, né, os anglicanos, a escritura é suficiente. Mas não se abre mão da tradição, não se abre mão da razão, não se abre mão da experiência. A razão, a experiência, a tradição são julgadas pela escritura, mas elas são importantes. Para os anabatistas, eles falavam de nuda escritura, ou seja, a escritura sozinha, não ela somente. Ou seja, a tradição não tem que ser rejeitada, porque a tradição está contaminada por superstições, por erros, até por desvios sérios. A experiência tem que ser vista com desconfiança, essas questões não podem ser levadas em conta. A escritura sozinha é que é a base de fé da igreja. Então,